Participe conosco ao vivo no estudo desta lição em nossa escola sabatina online, todos os sábados às 9 da manhã pelo Zoom. No final deste vídeo, veja como participar. Você é o nosso convidado. Olá, seja bem-vindo a mais uma lição. O título de hoje é a mordomia fiel do cristão. Verso áureo, texto de Malaquias 3:8. Roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais, e dizeis: em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Texto bastante conhecido da palavra de Deus, e vamos compreender mais da importância de termos fidelidade nos dízimos. Vamos então à primeira pergunta, que declara: que mensagem deve ser dada ao povo de Deus na atualidade? Temos alguns textos do Sexto Testemunho para a Igreja, página 384, também na 386, que dizem o seguinte: o Senhor deu a seu povo uma mensagem para o tempo presente. Ela se encontra no 3º capítulo de Malaquias. O Senhor não poderia ter expresso as suas ordens de modo mais claro e impressivo do que o fez neste capítulo. Devemos ponderar que as reivindicações de Deus a nosso respeito são mais importantes do que todas as demais. Ele nos dá com abundância, e o ajuste que fez com o homem é que a 10ª parte de todos os bens lhe seja restituída. O Senhor confia liberalmente seu tesouro a seus mordomos, mas quanto ao dízimo diz: este me pertence. Na mesma proporção em que Deus dá ao homem seus bens, este deve restituir a Deus fielmente a 10ª parte de todos os seus proventos, rendimento, lucro, renda. Essa instituição foi estabelecida pelo próprio Cristo. Essa contribuição envolve resultados solenes e eternos e é demasiadamente sagrada para ser deixada ao arbítrio do homem. Não devemos nos sentir em liberdade para proceder como nos apraz nessa questão. Em obediência às ordens de Deus, devemos separar quantias regulares, santificadas para a obra do Senhor. Ele deposita seus tesouros nas mãos dos homens, porém requer deles que separem fielmente a 10ª parte para a sua obra. Ordena que essa porção seja recolhida à casa do seu tesouro e a ele entregue como propriedade sua. Então, que mensagem deve ser dada ao povo de Deus na atualidade? Sobre os dízimos, sobre guardar então a 10ª parte do lucro da sua renda para a causa de Deus. Ele deu 100%, ele só pede 10% de volta, que é dele, é sagrado e deve ser devolvida à casa do tesouro. A mensagem de Malaquias, ela é atual, não é só lá para o passado, para o antigo Israel, mas ela tem uma colocação importante para nós no tempo presente. Aqui o texto explicou que a 10ª parte dos proventos, ou seja, o significado é de rendimento, lucro, renda, e aqui nos fala justamente de ser recolhido esse valor à casa do tesouro. Então a pessoa, ela por si só, ela pode estar fazendo um bem, seja imprimindo um folheto religioso ou dando aos pobres, e ela utilizar dos dízimos para isso, né? Mas não é a finalidade dos dízimos. A pessoa que quer gerir, administrar esses dízimos do jeito que ela achar melhor, não está fazendo corretamente.
Os dízimos é justamente com a finalidade de ser levado à casa do tesouro e de lá, então, da tesouraria, ser distribuído. Justamente para aqueles que trabalham em tempo integral para a causa de Deus, que devem ter, então, um salário, e assim o evangelho poder ser levado adiante, não ficar estacionado. Então, realmente é interessante nós pensarmos nessa finalidade do dízimo, que estudamos bem na lição anterior, né? E assim sermos fiéis a ele. Nós vamos ter bastante a falar sobre isso aqui nas perguntas a seguir, né? Vamos à segunda pergunta. O que Deus permite que aconteça aos que não permaneceram na fidelidade? Testemunhos para a Igreja, volume 6, 388, diz assim: Deus se compromete a abençoar os que obedecem aos seus mandamentos. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro para que haja mantimento na minha casa e depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos. Se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós uma bênção tal que dela vos advenha maior abastança, e por causa de vós repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra, e a vide no campo não vos será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. Malaquias 3, 10 e 11. À vista de expressões tão claras e cheias de verdade, como ousará o homem negligenciar um dever tão positivo? Como se atreverá a desobedecer, se a desobediência a essa ordem implica a bênção de Deus tanto nas coisas materiais como nas espirituais? E se a desobediência equivale à maldição divina? Satanás é o assolador. Deus não pode abençoar quem se recusa a ser mordomo fiel. Tudo o que pode fazer é permitir a Satanás que realize sua obra destruidora. Vemos calamidades de toda espécie e proporções assolarem a terra. E por quê? Porque o poder regulador de Deus não é exercido. O mundo tem desprezado a palavra de Deus. Os homens vivem como se ele não existisse. Da mesma forma que os habitantes do mundo antediluviano recusam aceitar qualquer ideia de Deus. A impiedade cresce em proporção assustadora e a terra está madura para a ceifa. Então, o que Deus permite que aconteça aos que não permaneceram na fidelidade? Ele não pode abençoar quem se recusa a ser mordomo fiel, aqui diz. E tudo que se pode fazer é permitir a Satanás que realize sua obra destruidora, infelizmente. Então não haverá repreensão do devorador, do assolador. Então não é necessário que Deus ativamente amaldiçoe alguém. Basta ser retida a bênção, é o suficiente para Satanás então fazer grande dano. É isso que a gente vê justamente na leitura. Terceira pergunta diz assim: o que nos é dito sobre o sistema do dízimo? O cálculo exato dos 10% deve ficar a critério de quem? Temos aqui no terceiro testemunho para a igreja, 388, também na 391 e na 394, alguns textos que vão nos esclarecer sobre este assunto. O plano divino do sistema do dízimo é belo em sua simplicidade e equidade. Todos podem dele lançar mão com fé e ânimo, pois é divino em sua origem. Nele se aliam a simplicidade e a utilidade, e não exige profundidade de saber para compreendê-lo e executá-lo. Todos podem sentir que lhes é possível ter parte em promover a preciosa obra de salvação. Todo homem, mulher e jovem podem tornar-se tesoureiros do Senhor e agentes em atender às exigências sobre o tesouro. Diz o apóstolo: cada um de vós ponha de parte o que puder ajuntar conforme a sua prosperidade. 1 Coríntios 16, 2. O sistema do dízimo não era uma carga para os que não se apartavam desse plano. O sistema ordenado aos hebreus não foi rejeitado
ou afrouxado por aquele que lhe deu origem. Em vez de haver perdido agora seu vigor, deve ser mais plenamente cumprido e expandido, pois a salvação em Cristo unicamente deve ser apresentada em maior plenitude na era cristã. Quanto à importância exigida, Deus especificou 1/10 da renda. Isso fica com a consciência e boa vontade dos homens, cujo discernimento nesse sistema de dízimo deve ser livre. Embora isso dependa da consciência, foi estabelecido um plano bastante definido para todos. Não deve haver compulsão. Então, o que nos é dito sobre o sistema do dízimo? O cálculo exato dos 10% deve ficar a critério de quem? Então, nos é dito que realmente é muito simples e justo, né? Existe uma equidade porque é proporcional à renda da pessoa o valor que será devolvido. E é um cálculo, até certo ponto, bastante simples ao se falar 10%. Mas aí vem essa subpergunta, né, sobre o cálculo exato, que não compete à igreja entrar na individualidade da pessoa para ver se a pessoa está calculando corretamente. Haverá algumas áreas de atuação em que será um pouco mais complicado saber exatamente qual seria o rendimento, né, o valor realmente real que a pessoa teria que devolver, uma vez que em alguns casos há despesas altas também. Na função da pessoa, é diferente de uma pessoa que consegue então fazer o cálculo de dízimo em cima do seu salário e acaba por aí a dificuldade, né? Devido à situação do mundo moderno, com todas essas questões, então diz que o cálculo exato fica para a consciência da pessoa, né? Ainda que a igreja vai orientar as diretrizes gerais, mas a pessoa que vai ter o discernimento de quanto que ela vai devolver de fato. E aí, o que a gente procura recomendar é justamente é melhor dar de sobra a mais do que a menos, né? Do que na dúvida e nessa situação fica complicado você querer fazer um cálculo tão exato para dar o mínimo possível, né? Tem um texto que a irmã White chega a falar daqueles que querem dar um pequeno dízimo, ela fala. É uma forma que ela usa para dizer desses que procuram enxugar, diminuir ao máximo o dízimo. É melhor que seja mais liberal, né? Nesse caso mesmo que passe aí um pouco dos 10%, seria mais interessante. Que diz que não deve haver compulsão. Muito interessante. A quarta pergunta: ao que é comparado esse sistema? Por que a lei do dízimo não é dada novamente no Novo Testamento? Gênesis 28:22 nos diz: e esta pedra que tenho posto por coluna será a casa de Deus, e de tudo quanto me deres, certamente te darei o dízimo. Levíticos 27:30-32 diz: também todas as dízimas do campo, da semente do campo, do fruto das árvores, são do Senhor, santas são ao Senhor. Porém, se alguém das suas dízimas resgatar alguma coisa, acrescentará a sua quinta parte sobre ela. No tocante a todas as dízimas do gado e do rebanho, tudo o que passar debaixo da vara, o dízimo será santo ao Senhor. E em Mateus 23:23 diz: ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que dizimais a hortelã e o endro e o cominho e desprezais o mais importante da lei, o juízo, a misericórdia e a fé. Deveis, porém, fazer essas coisas e não omitir aquelas. O Mateus 23:23 nos aponta a continuidade do dízimo, na realidade. Ainda que a lei em si não seja dada novamente,
nós vemos, pelo que já foi até dito na nota anterior, que na era cristã, na realidade, não é pensarmos em requisitos menores, mas mais requisitos ocorrem agora para o cristão do que na dispensação anterior. E aí Jesus, ele não diz que estava errado dar os dízimos, mas que eles estavam esquecendo do essencial, que envolvia a justiça, a misericórdia, esses princípios que deviam reger a atitude deles. E então eles deveriam fazer essas coisas sem omitir aquelas. Então fica bem claro o texto nesse ponto, né? Testemunhos para a Igreja, volume 3, vamos ler a 393, 395 e 404. Diz assim: o sistema do dízimo remonta a um tempo além dos dias de Moisés. Requeria-se que os homens oferecessem dádivas a Deus com intuitos religiosos antes mesmo que um sistema definido fosse dado a Moisés, já desde os dias de Adão. Deus dá ao homem 9 décimos, ao passo que reivindica apenas 1 décimo para fins sagrados. Da mesma maneira que deu ao homem 6 dias para seu trabalho, reservou e pôs à parte o 7º dia para si, pois como o sábado, 1 décimo da renda é sagrado. Deus o reservou para si. Ele levará avante sua obra na terra com a renda dos recursos que confiou ao homem. O sistema especial de dízimos baseia-se em um princípio tão duradouro como a lei de Deus. Esse sistema foi uma bênção ao povo de Deus, do contrário, o Senhor não o haveria dado. Assim será igualmente uma bênção aos que o observarem até o fim do tempo. Agora vamos no Conselho sobre Mordomia, páginas 66 e 67. Deus santificou o 7º dia. Essa porção específica de tempo separada pelo próprio Deus para culto religioso continua hoje tão sagrada como quando pela primeira vez foi santificada pelo nosso Criador. De igual maneira, o dízimo de nossas rendas, santo é o Senhor. O Novo Testamento não dá novamente a lei do dízimo, como também não dá do sábado, pois pressupõe a validade de ambos e explica sua profunda importância espiritual. Enquanto nós, como um povo, estamos procurando dar fielmente a Deus o tempo que Ele conservou como seu, não lhe daremos também nós aquela parte de nossos bens que Ele exige? O dízimo de todas as nossas rendas é do Senhor. Reservou para si, para ser empregado em fins religiosos. Santo é. Nada menos que isso aceitou ele em qualquer dispensação. A negligência ou adiamento desse dever provocará o desagrado divino. Se todos os profetas cristãos trouxessem seus dízimos fielmente a Deus, seu tesouro estaria cheio. Notas muito interessantes, né? E ao que é comparado, então, os dízimos? Fala que é a lei, né? A lei de Deus e o próprio sábado, que é colocado, então, né? No tempo, tem um tempo dedicado, né? Dentro da semana, um dia. Também das nossas rendas, 10% é do Senhor. E aqui, então, nos mostra que remonta muito antes de Moisés. Em Moisés, várias leis, elas foram formalizadas, postas por escrito, mas elas vinham de muito antes. Nós vemos o texto referente a Jacó. Antes de Jacó, Abraão, seu avô, também já tinha essa prática. Então, como a mensageira do Senhor fala, remonta desde os dias de Adão, realmente. E nós vemos também essa parte final, né? Que é bem impressionante falar que se todos fossem realmente fiéis, né? Não houvesse negligência, adiamento, nada disso, todo mundo devolvesse corretamente os dízimos, sobraria dinheiro, realmente a casa do tesouro estaria cheia. Agora vamos para a quinta pergunta. Que instrução especial os conversos devem receber
O que acontece quando se negligencia este ensino? Filipenses 4, 14 a 19. Todavia, fizestes bem em tomar parte na minha aflição. E bem sabeis também, ó Filipenses, que no princípio do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja comunicou comigo com respeito a dar e a receber, senão vós somente. Porque também uma e outra vez me mandastes o necessário a Tessalônica. Não que procure dádivas, mas procuro fruto que cresça para a vossa conta. Mas bastante tenho recebido e tenho abundância. Cheio estou, depois que recebi de Epafrodito e que da vossa parte me foi enviado, como cheiro de suavidade e sacrifício agradável e aprazível a Deus. O meu Deus, porém, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. 2 Coríntios 11, 5 a 9 diz: Porque penso que em nada fui inferior aos mais excelentes apóstolos, e se sou rude na palavra, não o sou contudo no conhecimento, mas já em todas as coisas nos temos feito conhecer totalmente entre vós. Pequei, porventura, humilhando-me a mim mesmo para que vós fosseis exaltados, porque de graça vos anunciei o Evangelho de Deus? Outras igrejas despojei eu para vos servir, recebendo delas salário. E quando estava presente convosco e tinha necessidade, a ninguém fui pesado, porque os irmãos que vieram da Macedônia supriram a minha necessidade, e em tudo me guardei de vos ser pesado, e ainda me guardarei. O mesmo no caso do apóstolo Paulo, que ele se negou a receber da igreja de Corinto, ele deixou muito claro para a igreja de Corinto que o que tinha acontecido? Outros tinham vindo em apoio. Isso, exatamente. Fala tanto dos filipenses como aí os da Macedônia. Então esses vieram em socorro para ele ter recursos, ainda que ele tenha negado receber deles naquele primeiro momento evangelístico, para que isso não fosse um entrave de não acharem que ele estava atrás de ganho e assim por diante. Mas tudo isso deve ser levado em consideração que Paulo não era contra o recebimento dos dízimos, visto que ele mesmo recebeu. Então, infelizmente, há muitas explicações equivocadas sobre esse ponto que são apresentadas por alguns expositores da palavra de Deus, que eles fazem como fosse um conflito de Paulo com os dízimos, e isso não existe. Paulo reconhecia a necessidade desse recebimento por parte daqueles que pregam a palavra e ensinam a doutrina. Temos aqui textos do livro Santo ao Senhor, página 76, também do Evangelismo 250 e do Quinto Testemunho para a Igreja 255. Devemos trabalhar com os que aceitam a verdade, até que se convençam de seus pecados e busquem a Deus e se convertam. Então, devem ser instruídos no tocante às reivindicações de Deus quanto a eles nos dízimos e ofertas. Faz parte de vosso trabalho ensinar os que conquistais para a verdade a que tragam para o tesouro o dízimo como reconhecimento de sua subordinação a Deus. Devem eles ser plenamente instruídos quanto ao seu dever de devolver ao Senhor o que lhes pertence. Tão simples é o mandamento de dar o dízimo que não há nem sombra de desculpa para a ele desobedecer. Se deixardes de dar aos novos conversos instrução nesse ponto, deixais de fazer uma parte importantíssima de vosso trabalho.
há uma diligente obra a ser feita por todos os que querem ser bem-sucedidos em seu ministério. Rogo a você, caro irmão, ministro de Cristo, que não falhe no cumprimento do dever que lhe foi designado, de educar o povo a trabalhar inteligentemente para amparar a causa de Deus em todos os seus múltiplos interesses. Cristo foi um educador e os pastores que o representam deveriam ser educadores. Quando negligenciam ensinar ao povo sua obrigação para com Deus nos dízimos e ofertas, descuidam de uma importante parte da obra que seu mestre lhes deixou. E a expressão servo infiel é escrita ao lado de seus nomes nos livros do céu. A igreja chega à conclusão de que se essas coisas fossem essenciais, o pastor a quem Deus enviou para apresentar-lhes a verdade, lhes teria dito. Assim, sentem-se seguros e à vontade enquanto negligenciam seu dever. Vão contra os expressos reclamos de Deus e, como resultado, tornam-se sem vida e ineficientes, não exercem influência salvadora sobre o mundo e são representados por Cristo como sal insípido. Então, que instrução especial os conversos devem receber? Aqui diz que instrução acerca dos dízimos. A pessoa acabou de se converter, ele ainda não sabe que ele precisa devolver parte do salário dele. Então, isso precisa ser dito a ele por aquele que lhe levou a mensagem. Isso é algo muito importante. Aqui diz que parte muito importante do obreiro, do ministro, levar esse conhecimento a esse novo converso. Caso ele não faça isso, ele é tido como um servo infiel. E fala também que esse novo converso fica achando que não é coisa importante devolver o dízimo, porque se assim o fosse, o pastor, o obreiro, teria dito a ele. Como não disse, ele continua então vivendo sem devolver o dízimo. O dano realmente é muito grande para aquela igreja, né? Então é necessário, às vezes há o receio de tocar nesse assunto, né? Ninguém gosta de mexer, assunto de dinheiro, financeiro, parece algo intrusivo, mas é responsabilidade do pastor, do obreiro, trazer essa orientação. Passamos à sexta pergunta. O que ocorre quando há o fiel cumprimento deste dever? Temos aqui o primeiro texto de Santo ao Senhor 72, também na Testemunhos para a Igreja, volume 4, página 337. Quando ele vê um fiel cumprimento do dever no pagamento do dízimo, muitas vezes em sua sábia providência abre caminhos pelos quais este possa aumentar. Os que se têm tornado participantes da graça de Deus não devem ser vagarosos em demonstrar seu apreço por essa dádiva. Não devem considerar o dízimo como limite de sua liberdade. Uma adesão aos mais estritos princípios da verdade frequentemente provocará inconveniência no presente e pode mesmo envolver perda temporal, mas aumentará a recompensa na vida futura. A religião não consiste meramente num sistema de doutrinas secas, mas em fé prática, que santifica a vida e corrige a conduta no círculo familiar e na igreja. Muitos podem dizimar o cominho e a hortelã, mas negligenciar questões de maior peso, a misericórdia e o amor de Deus. Andar humildemente com Deus é essencial para a perfeição do caráter cristão. Deus requer princípio firme nos mínimos detalhes das transações da vida. Disse Cristo: quem é fiel no mínimo, também é fiel no muito. Lucas 16:10. Então, o que ocorre quando há o fiel cumprimento desse dever? Achei interessante que uma nota fala de um aspecto, a outra de outro aspecto, né? A primeira fala que essa fidelidade na devolução dos dízimos pode ser que Deus abra caminho para que aumente o rendimento da pessoa.
e, por consequência, o dízimo dessa pessoa aumentará. E claro que a pessoa não deve achar que basta o dízimo, mas ela será liberal também em dar ofertas e assim por diante. Mas por outro lado, aqui falou daquele que segue os estritos princípios da verdade, que ele pode acabar tendo inconveniente no presente e perda temporal. Mas isso também não deve fazer ele desanimar. Se não acontecer aquele lado positivo que a gente viu na primeira nota, mas acontecer algo negativo, mas a recompensa na vida futura está garantida, né? Então, Deus quer que tenhamos fidelidade em tudo, seja nas pequenas coisas, seja nas grandes coisas. Exatamente. A 7ª pergunta: como agem alguns pastores diante do dever? Temos aqui texto no Conselho sobre Mordomia, 87, no 9º Testemunho para a Igreja, 250. Alguns deixam de educar o povo a cumprir com todo o seu dever. Pregam a parte de nossa fé que não cria oposição ou desagrada aos ouvintes, mas não declaram toda a verdade. O povo aprecia-lhes a pregação, mas há falta de espiritualidade porque as exigências do Senhor não são atendidas. Seu povo não lhe dá em dízimos e ofertas o que lhe pertence. Esse roubo a Deus, praticado tanto pelos ricos como pelos pobres, traz trevas às igrejas, e o pastor que com elas trabalha e não lhes mostra a vontade de Deus claramente revelada é condenado com o povo por negligenciar o seu dever. Os que saem como pastores têm uma solene responsabilidade pesando sobre eles, a qual é estranhamente negligenciada. Alguns gostam de pregar, mas não dedicam trabalho pessoal às igrejas. Há grande necessidade de instrução relativamente a obrigações e deveres para com Deus, especialmente no que respeita à devolução honesta do dízimo. Nossos pastores sentir-se-iam grandemente entristecidos se não fossem prontamente pagos por seu trabalho, mas consideram eles que deve haver fundos no tesouro de Deus com que se sustentam os obreiros? Se deixam de cumprir todo o seu dever em educar o povo a ser fiel no devolver a Deus o que lhe pertence, haverá falta de meios no tesouro para levar avante a obra do Senhor. Deve o superintendente do rebanho de Deus se desempenhar fielmente de seu dever. Se por algum motivo isso lhe é desagradável e ele toma a atitude de deixar que qualquer outro o faça, não é um obreiro fiel. Leia ele as palavras do Senhor em Malaquias, acusando o povo de roubo para com ele ao reter os dízimos. O poderoso Deus declara: com maldição sois amaldiçoados. Malaquias 3, versículo 9. Quando aquele que ministra por palavra e doutrina vê o povo seguindo um caminho que terá sobre si essa maldição, como pode negligenciar seu dever de dar instruções e advertências? Todo membro de igreja deve ser ensinado a ser fiel em devolver um dízimo honesto. Então, como agem alguns pastores diante do dever? Recuo. Então, é uma tarefa difícil, de fato é difícil, as pessoas podem achar que ele está querendo falar isso para o seu próprio bem, mas de fato não é isso. Aqui diz que as pessoas têm uma maldição incorrendo sobre elas, aqueles que não devolvem o dízimo, como está lá em Malaquias. Então, se você está vendo que ele vai ser amaldiçoado e não fala nada, você não está se preocupando com essa alma da maneira que deveria. Então, realmente, ele está
incorrendo num dano muito maior do que num roubo a outro homem. Ele está roubando a Deus. Quem de nós não falaria nada se víssemos alguém roubando do seu próximo? Mas quando vemos alguém roubando de Deus, às vezes temos medo de falar. E uma observação dentro disso, é justamente como você comentou, né? A pessoa fala, você está trazendo esse assunto à tona, à baila, porque você quer receber desses meus dízimos. Esse não é o ponto. Se você não tem confiança naquele ministério, não devolva lá. A questão é que você vai ter que estar devolvendo em algum lugar. Se você estiver retendo isso para si mesmo, então o dano será para você mesmo. Não é a questão da igreja ficar sem dinheiro. Se você não acredita naquela igreja, naquele ministério, não tem confiança, então deixe de lado, vá fazer parte de outro grupo. Mas que essa fidelidade a Deus não acaba porque você abandonou a igreja, não acaba. Seja você agora saiu da igreja, agora eu não tenho mais nada com Deus, não tenho obrigações para com Deus, está da mesma forma em vigor a vontade de Deus. Você sendo membro de uma igreja, não sendo membro, você trocando de religião, não importa. Então nós vemos aqui realmente que esse pastor, ele não pode ser daquele tipo, né, que diz que só prega coisa que não cria oposição, que não desagrada os ouvintes. Ele tem que fazer a parte fácil e a parte difícil também. Vamos à 8ª pergunta. O que ofende ao Espírito Santo? Obreiros Evangelhos, página 98, diz assim: à medida que estuda diligentemente as grandes verdades que se acham nas Escrituras, será habilitado a pregar sermões que encerrem uma mensagem direta, definida, que ajudará os ouvintes a escolher o caminho certo. O pastor que se arrisca a ensinar a verdade, possuindo apenas leves noções da palavra de Deus, ofende o Espírito Santo. Mas aquele que principia com pequeno conhecimento e diz o que sabe, buscando ao mesmo tempo mais conhecimentos, tornar-se-á apto para uma obra maior. Então, o que ofende ao Espírito Santo, de acordo com esse texto? Fala que o pastor que se arrisca a ensinar a verdade, possuindo apenas leves noções da palavra de Deus. Ele não está embasado na palavra de Deus, conhece muito pouco e se arrisca a ensinar a verdade. Isso ofende o Espírito Santo. Ele deve apenas falar daquilo que sabe, que entende realmente, né? E confiar em Deus para o aumento desse conhecimento. Do contrário, está inapto para essa posição. A 9ª pergunta: apesar dos planos, segundo a sabedoria humana, como Deus ficaria mais satisfeito? Mateus 22,14 diz: porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Lucas 12,32: não temais, ó pequeno rebanho, porque o vosso Pai agradou dar-vos o reino. Obreiros Evangélicos, página 369, diz assim: o obreiro nunca deve deixar parte do trabalho por fazer, porque esta lhe não agrade, pensando que o pastor que vier depois a fará por ele. Quando assim acontece, se vem um segundo pastor e apresenta as exigências de Deus quanto a seu povo, alguns voltam atrás dizendo: o pastor que nos trouxe a verdade não mencionou essas coisas, e se escandalizam com a palavra. Alguns recusam aceitar o sistema do dízimo, afastam-se e não se unem mais com os que creem na verdade e a amam. Quando outros pontos lhes são expostos, dizem: não nos foi ensinado assim, e hesitam em avançar. Quanto melhor teria sido se o primeiro mensageiro da verdade houvesse educado fiel e cabalmente esses conversos quanto a todos os assuntos essenciais, mesmo que pouco se houvesse unido à igreja pelo seu trabalho. Deus ficaria mais satisfeito com 6 pessoas inteiramente
convertidas à verdade do que com 60, fazendo profissão de fé, mas não estando de fato convertidas. Então não deve ser seguido o modelo humano, os planos, métodos humanos que venham a se preocupar em aferir simplesmente quantidade no rebanho de Deus. O rebanho de Deus, como foi dito, é pequeno, mas Deus então deu a esse pequeno rebanho essas verdades especiais, e aqui nos fala então realmente da importância do obreiro fazer sua obra corretamente e dessa maneira não causar esses tipos de escândalo por conta da omissão desse obreiro local. E assim realmente a igreja possa se desenvolver, tendo noção de todos os assuntos essenciais. Claro que não vai compreender tudo, interpretar a Bíblia perfeitamente, cada versículo, são coisas que a gente vai avançando, vai progredindo, vai compreendendo melhor. Mas o que envolve verdades essenciais, nós temos que ter um entendimento cabal. E assim Deus vai ficar muito satisfeito, mesmo que forem poucos, mas que estejam inteiramente convertidos à verdade presente. Que nós possamos ter liberalidade nos dízimos, nas ofertas, e saibamos que também do dinheiro que nos sobra devemos usar com sabedoria, empenhando naquilo que agrada ao nosso Deus. Fique com Deus e até a próxima. Amém. Em nosso site vocês encontrarão estudos, notícias, dicas de saúde, além de todas as nossas lições. Participem conosco através da nossa página no Facebook e assistam todas as nossas lições através do YouTube. Você também pode participar ao vivo das lições da Escola Sabatina todos os sábados a partir das 9 da manhã pelo Zoom. Ligue ou mande uma mensagem para os números de WhatsApp que aparecem na tela e venha estudar conosco. Você é o nosso convidado.